Olá, eu sou a professora Nesli Nogueira e nesta videoaula sobre equações diferenciais, vamos estudar o método do operador derivada D para resolver equações diferenciais ordinárias, lineares, de segunda ordem e de ordem superior, não homogêneas. Método do operador derivada. Os operadores são símbolos sem nenhum significado isolado que indicam, de modo abreviado, as operações que devem ser efetuadas. Uma dada função definida por y igual a f de x chama-se operador derivada, denotado por D, a substituição das derivadas da função por D, onde o expoente de D indica a ordem da derivada. Operador anulador. Se L é um operador diferencial com coeficientes constantes e y igual a f de x é uma função suficientemente diferenciável, tal que o operador L aplicado à função anula a função, então dizemos que L é um anulador da função. Aqui estão operadores diferenciais e as funções que eles anulam. D elevado a n anula funções do tipo constante e polinomiais. O operador diferencial D menos alfa elevado a n anula funções do tipo exponencial e o produto entre funções polinomiais e funções exponenciais. O operador diferencial D ao quadrado menos 2αd mais alfa ao quadrado mais beta ao quadrado elevado a n anula funções exponenciais, trigonométricas e o produto entre funções polinomiais, exponenciais e trigonométricas. Coeficientes indeterminados, abordagem por anuladores. Se L é um operador diferencial linear desta forma, então uma equação diferencial não homogênea pode ser escrita como L aplicada à função y, e isso é igual a uma função g de x. Para esta abordagem, utilizaremos g de x como uma combinação linear desta forma. Então, g de x pode assumir a forma de função constante, polinomial, o produto entre função polinomial e função exponencial, o produto entre função polinomial, exponencial e trigonométrica, sendo m um número inteiro positivo e alfa e beta números reais. Exemplo: resolva a equação. Segunda derivada de y em relação a x, mais 3 vezes a primeira derivada de y em relação a x, mais 2 vezes a função y igual a 4x ao quadrado. Primeiro, vamos encontrar a solução da equação homogênea associada à equação diferencial não homogênea.
Então, para isso, vamos substituir a segunda derivada de y em relação a x por m ao quadrado, a primeira derivada de y em relação a x por m e a função y por 1. Realizando as substituições, obtemos uma equação de segundo grau, cujas raízes são m igual a menos 2 e m igual a menos 1. Como são raízes reais distintas, a solução da equação homogênea associada é yh de x igual a constante 1 vezes e na menos 2x mais constante 2 vezes e na menos x. Assim, a solução da yc de x é obtida a partir do operador anulador de 4x², que é d ao cubo. Então, nós temos d ao cubo que multiplica d ao quadrado mais 3d mais 2, e isso é igual a 4d ao cubo vezes x ao quadrado. Então, teremos d ao cubo que multiplica d ao quadrado mais 3d mais 2 igual a 0. Resolvendo esta equação, nós obtemos 3 raízes iguais a 0, que são raízes múltiplas, uma raiz igual a menos 2, que é uma raiz real, e outra raiz igual a menos 1, também uma raiz real. Assim, a solução complementar é C1 mais C2x mais C3x² mais C4 e na menos 2x mais C5 e na menos x. Na solução YC, a parte correspondente às raízes múltiplas indicam a solução yp de x como sendo um polinômio de segundo grau. É necessário derivar a solução yp de x 2 vezes para substituir na equação diferencial. Realizando a substituição, nós vamos calcular os coeficientes A, B e C, por comparação. Então, comparando os termos que possuem x², nós concluímos que o valor de A é igual a 2. Comparando os termos que possuem x, nós temos a equação 6a mais 2b igual a 0. Então, b é igual a menos 3a. Como a é igual a 2, b é igual a menos 6. Comparando os termos independentes, obtemos a equação 2a mais 3b mais 2c igual a 0. Então, c é igual a menos 2a menos 3b divididos por 2. Como a é igual a 2
e b é igual a menos 6, c é igual a 7. Assim, a solução yp de x é igual a 2x² menos 6x mais 7. Com isso, a solução geral da equação diferencial deste exemplo é y de x igual constante 1 e na menos 2x, mais constante 2 e na menos x, mais 2x² menos 6x mais 7. E aqui está a representação gráfica desta solução geral. Com isso, nós finalizamos esta videoaula. Um abraço e até a próxima.